Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Carlos Vitor, sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos bater um papo sobre o princípio da Casa dos Pombos, que também pode ser chamado de princípio do pombal, princípio das gavetas ou princípio de Dirichlet, que é o matemático que está associado ao princípio da Casa dos Pombos. Bom, antes de mais nada, para você ter uma ideia correta do que nós vamos passar aqui hoje, imagine o seguinte, que existe uma caixa grande, de madeira que seja, presa numa parede, e essa caixa ela é dividida em vários compartimentos, certo? E nesses compartimentos, cada um desses compartimentos vai entrar um pombo. Então é assim que a gente vai trabalhar, essa é a ideia do princípio da Casa dos Pombos. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho 10 casas, 10 casinhas de pombo, e quero colocar 9 pombos ali dentro. Vai acontecer o quê? Vai ficar uma casa sem pombo, beleza? Depois, uma outra situação, quero colocar 10 pombos em 10 casas, vai ficar um pombo em cada casa, tranquilo. Agora, se eu quiser colocar 11 pombos em 10 casas, eu vou ter uma casa com 2 pombos, porque eu vou ter um pombo em cada casa, vai completar o 10, e esse 11º vai ficar com algum outro pombo em alguma casa. É justamente aí que entra o princípio da Casa dos Pombos. E ele diz o seguinte, se n mais 1 pombos forem distribuídos em n casas, então pelo menos uma delas conterá pelo menos 2 pombos. Então é assim que funciona. É isso que é o princípio da Casa dos Pombos. Se eu tenho n mais 1 pombos para colocar em n casas, eu vou ter pelo menos uma casa com 2 pombos. Vamos imaginar o seguinte, se eu tenho essas 10 casas e quero colocar esses 11 pombos, vai ficar um pombo a mais em uma casa, 2 pombos em uma casa. Então eu tenho, como é que eu faço para achar a quantidade de pombos? Basta eu pegar a quantidade de casas e somar 1. Então essa é a ideia para resolver os problemas. Eu pego sempre a quantidade de casas, somo 1 e vou achar a quantidade de pombos. Obviamente, esse princípio da Casa dos Pombos ele não é aplicável somente aos pombos. Ele tem uma quantidade grande de exercícios que são associados a eles. Eu vou passar alguns exemplos aqui para vocês, para que você tenha uma noção de como isso pode ser cobrado, ok? Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma caixa de lápis de cor. Dentro dessa caixa de lápis de cor, eu tenho 5 cores diferentes. Qual é a quantidade mínima de lápis de cor que eu tenho que tirar da caixa para que saia um lápis de cor repetida? Então, eu tenho 5 cores diferentes. Se eu quero a quantidade mínima de lápis que eu vou tirar, é como se eu estivesse achando a quantidade de pombos. A ideia é a mesma, o princípio é a mesma, apenas a aplicação que é diferente. O exercício é diferente. Então, se eu quero tirar um lápis de cor repetido, primeiro eu vou tirar um lápis de cada cor. Vou tirar 5 lápis. Quando eu tirar o 6º, certamente esse 6º lápis vai ter uma cor repetida. Então, o mínimo de lápis que eu vou tirar da caixa são 6 lápis. Vamos pegar mais um exemplo. Quantas pessoas são necessárias para que se possa garantir que há pelo menos 2 delas fazendo aniversário no mesmo mês? Então eu tenho pessoas fazendo aniversário em todos os meses do ano e eu quero saber o mínimo de pessoas que eu tenho que ter para que 2 delas façam aniversário no mesmo mês. Novamente, princípio da Casa dos Pombos. Eu vou achar a quantidade de pombos, que nesse caso são as pessoas. E quem são as casas de pombo? São justamente os meses. É o mesmo princípio, apenas a aplicação é que em um outro tipo de exercício, tá certo? Então vamos lá. Eu quero ter pessoas fazendo aniversário todos os meses. Então o mínimo de pessoas que eu vou ter são 12, para que uma delas faça aniversário a cada mês. Se eu quero que tenha alguma que faça aniversário coincidindo com alguma outra, basta eu inserir mais uma pessoa. Então o número mínimo de pessoas são 13. Então, quantas casas de pombo eu tinha? 12. Quantos pombos eu tenho? 13. A ideia é a mesma, percebe? Mais um exemplo.
quantas pessoas precisa haver em um auditório para ter certeza de que pelo menos 2 delas fazem aniversário no mesmo dia? Lembrando, temos anos com 365 dias e temos anos também com 366 dias. Então, se eu colocar uma pessoa, um aniversário em cada dia do ano bissexto, eu vou ter 366 pessoas. Para que coincida um aniversário, basta eu inserir mais uma pessoa e eu tenho um total de 367 pessoas. Novamente, princípio da Casa dos Pombos. Mais uma questãozinha para finalizar. Quantas pessoas precisam estar no mesmo avião para garantir que pelo menos 2 delas tenham sobrenome iniciados pela mesma letra? Então, quero saber o número mínimo de pessoas que eu tenho que ter para que 2 delas tenham nome iniciado com a mesma letra. Minha gente, nós temos 26 letras no alfabeto. Então, se cada pessoa começar com uma letra, nós temos que ter 26 pessoas. Para que haja repetição, eu tenho que colocar uma pessoa a mais. Então, somando as 27, as 26 que já tínhamos, se eu colocar mais uma, eu totalizo 27 pessoas. Então, o número mínimo de pessoas que eu tenho que ter para que 2 delas comecem o nome com a mesma letra são 27, certo? Então, perceba que o princípio é muito importante, ele tem uma aplicabilidade gigantesca em vários tipos de exercícios, mas a ideia é a mesma. Se eu tenho N casa de pombos, para achar o total de pombos, basta pegar esse N e sobrar 1. Beleza? Por hoje é só. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.